É. Bem, sejam A e B reais e F de RR a função dada por F de x igual a x mais b, qualquer que seja o x real, tá? Vamos começar com as fórmulas de derivação, pela fórmula mais simples de derivada, que é a derivada da função afim. A função f, ela é diferenciável e a derivada de f em x é a qualquer que seja o x real. A forma mais simples de derivada é essa, tá? Derivada da função afim, a derivada é a, tá? Qualquer que seja o x real. E a prova disso, bem, provar que a função é diferenciável é provar que ela tem derivada em cada ponto do seu domínio, tá certo? Então você observe o seguinte, dado x real, qualquer que seja o x real, para todo x real, então eu tenho que analisar esse limite aqui, limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x, mas ele é igual ao limite com u tendendo a x de f de u é AU mais B, colocando x, né? AU mais B. F de x, AX mais B, com menos daqui, fica menos AX menos B, sobre U menos x. Isso é igual a limite com U tendendo a x de... Agora eu posso, né? Eu cancelo B com B, tá? Fica tem o cancelamento. E isso aqui fica AU menos AX, coloco A em evidência, fica A vezes U menos X. É evidente que no início já tem uma indeterminação, 0 sobre 0, pois é a função contínua. Eu tenho que contornar essa indeterminação, eu estou fazendo isso. E agora eu chego aqui, contorno de uma vez, simplificando. Isso é o limite com U tendendo a X de A, que é quanto? A. Me dá constante, é constante, tá? Isto diz o quê? Que a f é diferenciável em x. Por quê? Porque o limite é um número real, é o número real A. Mas esse limite é, por definição, a derivada de f em x. E isso vale para todo A, para todo x real, desculpa, para todo x real. Para todo x real, essa função definida dessa forma, ela é diferenciável em x e a derivada de f em x é A. Portanto, você sabe agora derivar essas funções. F de x igual a 2x mais 3, tá? Qualquer que seja o x real. Quem é a derivada? Quem é? 2 é constante. Qualquer que seja o x real. Tá? G de x igual a menos 3x mais 5. Também qualquer que seja o x real. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? Menos 3, qualquer que seja o x real, muito bem. H de x igual a 3, qualquer que seja o x real, função constante. Então, quem é a derivada da h em x? Quem é o A nesse caso? 0, o A é 0, é 0x mais 3, então a derivada é 0. Esta proposição, ela diz que a derivada da constante é 0, que a constante é a função afim com A igual a 0. Derivada da constante é 0, tá? Derivada da constante é 0. Só que essa proposição, ela diz mais alguma coisa. Ela diz o seguinte,
Se você pega A e B reais e pega a função afim f de x igual a ax mais b, qualquer que seja o x real, o seu gráfico é uma reta, o seu gráfico é a reta com o coeficiente angular A. O gráfico da função afim é a reta com o coeficiente angular A, passando por esse ponto aqui, que é o ponto de abscissa 0, ordenada B. Então, se para algum x real, se para qualquer x real eu quero a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, ora, o gráfico da função afim é a reta com coeficiente angular A passando por esse ponto. Mas a reta tangente ao gráfico da função afim passando por esse ponto é a reta com coeficiente angular A. Porque o coeficiente angular, a derivada é, por definição, o coeficiente angular da reta tangente. Mas qual é a reta que passa por aqui com coeficiente angular? Ela é própria. Ou seja, a tangente a uma reta é a própria reta. Tá? Que fique de lição aí. Tangente a uma reta é a própria reta. Não podia ser outra coisa. Tá bom? Agora vamos a uma proposição, tá? Para derivada também. Derivada de outra classe de funções, que é essa daqui, ó. Então a derivada tem que achar completa da reta. Hã? A derivada tem que achar completa. Não. A derivada é achar um limite. Isso é uma coisa. É o limite do coeficiente de Newton, do ponto. Agora, por definição, quem é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto onde você calculou a derivada. Proposição. Sejam n maior que ou igual a 2 no conjunto dos números naturais e f de R em R a função dada por f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real, tá? Função aí. A função f é diferenciável e a derivada da f em x, dizer que é diferenciável, repito, é dizer que é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E a derivada da f em x é n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja o x real. Tá? Prova. Prova disso. Olha, de novo. Dado x real, eu vou provar que f é diferenciável em x. Como? Mostrando que esse limite é um número real. Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. Mas esse limite é o limite com u tendendo a x de u elevado a n menos x elevado a n sobre u menos x. Que é a indeterminação 0 sobre 0. Desde o início, a função é contínua. Eu contorno essa indeterminação fatorando. E eu sei fatorar u elevado a n menos x elevado a n. Isso é u menos x vezes o quê? U elevado a n menos 1 mais u elevado a n menos 2 vezes x mais pontinho, pontinho. O que é que ocorre? O expoente do u vai diminuir em uma unidade, enquanto o expoente do x aumenta em uma unidade, até chegar em u
x elevado a n menos 2 e finalmente em x elevado a n menos 1 sobre u menos x. Mas agora há um cancelamento aqui, ó, de modo que isso fica com o quê? Fica o limite com u tendendo a x de quem? De u elevado a n menos 1 mais u elevado a n menos 2x mais u x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. E são quantas parcelas aqui? São quantas parcelas? São n parcelas, tá? Mas cada parcela tem o mesmo limite. Que qual é o limite da primeira parcela com u tendendo a x? Nesse limite, x é uma constante. U é que é a variável. Tá? Então, o limite com u tendendo a x disso é x elevado a n menos 1. Limite com u tendendo a x disso aqui, também x elevado a n menos 1. Então, o limite da soma, sendo a soma dos limites, esse limite é igual a x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 1, tá? É x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 1 mais cada parcela o limite é x elevado a n menos 1. Até a última, que é o limite da constante, tá? Constante. Repito, n parcelas. Então isso dá igual a quê? A nx elevado a n menos 1, que é o número real. Tá? É por isso que a f é diferenciável em x, que esse limite é o número real. Logo, qual é a conclusão? A f é diferenciável em x e esse limite é exatamente a derivada da f em x, por definição, que é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, você tem essa derivada, portanto, acompanha, viu, cara? Portanto, para todo ponto no domínio da f. Por isso é que eu escrevo, dado x real, dado x, aqui, ó, atenção, aqui, ó, dado x real, para todo x real, você tem a f é diferenciável em x e f de x é n vezes x elevado a n menos 1. É para todo x real. Então, daí sai, né, que f de x igual a x a décima, por exemplo, para todo x real. Então, quem é a derivada? 10x a 9, também para todo x real. Falei, mas eu não provei, estou provando agora, tá? G de x igual a x elevado a 999 para todo x real. Então, quem é? Estou provando agora. Aliás, já provei, né? G' de x, quem é? 999x elevado a 998 também para todo x real. E assim por diante, tá? H de x igual a x ao quadrado para todo x real. Então, quem é a derivada? Quem é? Derivada da h em x, quem é? 2x para todo x real, tá bom? Agora, eu tenho uma observação a fazer que é a seguinte, ó. Seja a seguinte função, f de x igual a x para todo x real. Eu tenho duas coisas. F de x é x elevado a 1, né? Para todo x real.
E pela proposição anterior, não é por essa, porque essa para n, está aparecendo aqui, cara? Tá? E a derivada da f em x, quem é? A derivada da função afim, quanto é? É 1. É 1, mas não é por esta proposição. Essa proposição foi demonstrada, olha aqui, ó. Está em maior que ou igual a 2. A derivada dessa função é 1, é pela derivada da função afim. Então você tem isso para todo x real. Daí, está contando o tempo direito aí? Daí, você pode ver que f' de x é igual a 1 vezes x elevado a 0. Se elevado a 0, quanto é que dá? Dá 1. Mas dá 1 para todo x diferente de 0. Ou seja, isso aqui é 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Mas isso não é para todo x real, é para todo x diferente de 0. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática, não há definição para 0 elevado a 0. E no contexto de limite é uma indeterminação. Tá? Entendido? No entanto, se você fizer a seguinte convenção, assim com a convenção, e convenção não é definição, com a convenção 0 elevado a 0 igual a 1, para este caso, tá? Para este caso, o que significa isso aqui? Significa dizer o seguinte, quando aparecer 0 elevado a 0, nesse contexto aqui, substitui por 1. Então, você tem-se f' de x igual a 1 vezes x elevado a 1 menos 1 para todo x real. Tá bom? Logo, dado n natural não nulo, e f de x igual a x elevado a n para todo x real, tem-se uma extensão da fórmula, que é f' de x é quem? É n vezes x elevado a n menos 1 para todo x real. Mas é diante dessa convenção aqui, ó. Que quando aparece 0 elevado a 0, substitui por 1. Então a fórmula, tá certo? Ela pode ser expandida para n igual a 1, tá? Para n igual a 1, ou seja, vale para todo n natural, não nulo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas isso é diante de uma convenção. Agora, tem mais uma fórmula. Tá? Há mais uma fórmula agora, que é o seguinte: sejam n maior que ou igual a 2 nos cursos naturais e f a função dada por f de x igual a raiz enésima de x. A raiz enésima, eu não explicito o domínio, porque o domínio está implícito, né? É o conjunto maximal, o domínio maximal. Se n é par, é o conjunto dos números reais não negativos. Intervalo fechado 0 mais infinito. Se n é ímpar, é o conjunto dos números reais. Mas o fato é o seguinte, é que essa função, a função f, ela não é diferenciável, em 0, tá? E é diferenciável em x ela não é diferenciável em 0 e é
diferenciável em x com f